No dia 15 de novembro de 2022, este foi o tema em debate público. A carreira docente deixou de ser atrativa
porque não é competitiva comparativamente a outras profissões, nomeadamente que exijam habilitações de nível superior e de nível de pós-graduação. Há uma nuvem cinzenta que paira no ambiente, portanto, educativo, que é a escassez de professores. Isso é que eu gostaria muito que os sindicatos lutassem por este tipo de situações e que negociassem da melhor forma com a tutela e com o Governo e com o Ministério da Educação. Um tema já bem aceso que já tinha feito sair às ruas milhares de professores em prol dos seus direitos. Mas essa tal nuvem cinzenta não era da altura. Quem analisa o assunto já a avistava faz tempo. A grande questão é que não há substitutos. Portanto, estamos perante, há uns anos atrás eu já via isso no mundo e na Europa, e agora estou a ver em Portugal com uma gravidade enorme. Os professores já não se motivam, ou seja, já não há grande motivação para se continuar a ser professor. Isso deve-se, se me permitir agora, ao aumento da carga burocrática, que é muito forte. O professor não consegue ser um pedagogo. O professor está como burocrático, a falta de reconhecimento da função docente, a indisciplina crescente e a desmotivação dos alunos. Ter um professor a pagar 800 ou 900 ou 1000 euros por mês no seu município não vai ter professores, não é? E temos aqui uma questão que é ter professores nas nossas escolas, ao qual a gente, enquanto Confederação Nacional de Associações de Pais, queremos ter professores nas nossas escolas. Porque é que a felicidade, e há pouco gostei muito das palavras, é que a felicidade dos nossos professores que vamos ter uma boa educação. É que a felicidade dos nossos alunos que vamos ter uma boa educação. Porque se a comunidade educativa não tiver feliz, não há boa aprendizagem. O futuro do ensino em Portugal começa a preencher cadernos, um assunto urgente de ser falado, não só tendo em conta a falta de motivação atual por parte dos docentes, mas também tendo em conta os docentes que todos os anos saem para usufruir da reforma. E antes que este pilar penda para cair, hoje ser docente é também ser reivindicativo para praticar de forma justa a profissão que um dia escolherão. Hoje não foi o dia da luta, hoje foi o primeiro dia da luta, porque na verdade nós vamos nos sentar e vamos decidir e definir outras ações muito próximas, porque qualquer dia nós, deixando aposentar aqueles que já estão à beira disso e portanto já não vão desistir precocemente da profissão, um dia destes não há professores qualificados. Seguem-se greves, manifestações, em busca de, sobretudo, um equilíbrio no ensino e na vida dos que ainda acreditam na profissão de ser professor. Vamos imaginar o seguinte caso. Maria é professora de português, vive em Coimbra, mas no concurso de colocação de professores ficou colocada numa escola em Lisboa. Ora, de Coimbra a Lisboa todos os dias torna-se inviável. São 2 horas de caminho e 204 quilómetros. E surgem logo 2 condicionantes: o preço dos combustíveis e a renda dos imóveis na capital. É caro ficar, mas também é caro ir e voltar. Ou seja, a resposta desta professora à vaga é muito provavelmente um não, porque, paralelo à vida profissional, existe também a pessoal que não fica indiferente quando existe uma família, marido e filhos. Ora, este exemplo retrata a realidade de muitos professores no país terem de dizer que não a um trabalho porque os critérios a levaram a ficar longe de onde se encontra. E a remuneração também não cobre nem metade do caminho. Consequências? Bastantes. Alunos sem professores, turmas à espera que se cobram estas falhas com professores que possam, sim, trabalhar em condições. Ainda sem um fim à vista no ensino em Portugal, muitas questões se levantam e muitas situações se mantêm à espera de uma explicação e resolução. Há alunos com necessidades especiais a serem colocados de parte. Há professores a serem literalmente um saco de pancada para os pais dos alunos. Há alunos a olharem para a instituição escola só como mais um sítio para se estar. Mas para onde está a caminhar o ensino no país? Qual é o futuro dos professores? Mas, sobretudo, o que pode mudar hoje mesmo para o amanhã ser melhor nesta área?
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas para todo Portugal e também para a Europa pela Record TV Europa e também para todo o mundo pela Record Internacional. Já a partir de agora, as pessoas que quiserem participar do tema de hoje poderão fazê-lo ligando para a nossa central de atendimento. Basta ligar para o SOS Espiritual, temos atendentes, temos pessoas à sua inteira disposição. É o 218-368-008. Daqui a pouco teremos algumas participações. E para falarmos desse assunto de hoje, que é algo que já vem se arrastando, nós tivemos o ano passado, mais precisamente no dia 15 de novembro, tivemos um programa pela Unifé TV, onde falamos desse assunto, desse mesmo assunto. Mas parece que de lá para cá quase nada mudou ou poucas coisas mudaram. Mas para falar sobre isso, nós temos os nossos convidados no programa de hoje. Nós temos o senhor Rui Pires, que esteve conosco. O senhor Rui Pires é o de lá. O senhor é o senhor José Feliciano, né? José Feliciano, bem-vindo ao programa. Obrigado. José Feliciano é secretário-geral adjunto da FEMPROF, Federação Nacional dos Professores. O senhor Rui Pires, que é o vice-presidente da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Este sim esteve conosco no outro programa, o senhor se recorda bem, né? Perfeitamente, perfeitamente. Bem, como o senhor esteve aqui da outra vez, e o senhor é aquela parte que representa os pais dos alunos, se me lembro bem, o senhor falou muito dessa questão, porque nós temos aí pelo menos 3 grupos, digamos assim. Nós temos de um lado, corpo docente, temos os professores que reivindicam seus direitos. Nós temos o Estado, né? Nós temos aqueles que são responsáveis para intermediar e resolver essa situação. E do outro lado nós temos exatamente a outra parte que o senhor representa, que são os pais e automaticamente que são os alunos. Quando falamos dos pais, falamos dos alunos. Fica uma pergunta para o senhor. De lá para cá, me parece que o assunto começou em setembro, né? As greves. De lá para cá houve alguma mudança? O que o senhor tem a falar sobre isso? Boa noite e obrigado pela oportunidade, mais uma vez, cumprimentar aqui o painel. Prazer, já nos víamos desde dezembro. A evolução em termos de educação, nesta questão da parte dos professores, foi uma evolução, foi sistemática e foi crescendo. Portanto, não. Mas eu gostaria de falar na parte mais em termos de comunidade educativa, de facto, esta parte, enquanto comunidade educativa, é essencial que a gente também possa entender esta questão. A comunidade educativa, poucos entendem, ou que sabem, ou que percebem, a comunidade educativa faz parte num globo que é a escola, a direção da escola, os nossos professores, os nossos educadores, os nossos pais e carreiras de educação, os nossos alunos e outras entidades que também fazem parte de toda esta estrutura. Eu gostaria de ver uma comunidade educativa mais proativa e mais dinâmica. Faz falta as nossas comunidades educativas crescerem e criarem uma nova maturidade neste sistema. Até porque nós entendemos que existem diversas diferenças entre as nossas comunidades educativas, seja geograficamente, até seja mesmo em termos de estrutura, são mesmo muito diferentes, e seria interessante estas comunidades educativas até criarem estas novas dinâmicas dentro delas. Portanto, na parte educacional não se cresceu muito nesse sentido, mas gostaria de ver a parte das comunidades educativas a crescer e desenvolverem-se. Até porque faria todo o sentido que, ao desenvolver estas comunidades educativas, a gente conseguisse apelar e abraçar toda a gente. Existem questões muito profundas dentro da parte docente e não docente, dentro da parte das escolas, que é urgente também dar resposta, e aí fazia todo o sentido que a parte da comunidade educativa desse uma grande força e um grande input nisto. Claro que nós queremos, há pouco falava-se isto, que queremos ver os nossos alunos felizes. E, contudo, nós temos muitas perguntas para fazer. Ótimo. E vamos poder abordar vários pontos. Um deles, que até eu acho que seria uma pergunta que seria bom o senhor responder, porque nas manifestações, houve um pedido por parte dos manifestantes que os alunos ficassem em casa. E aí nós temos um problema com os pais, não é? Cria-se um problema, porque os pais precisam ir para o trabalho. Logo, eles deixam as crianças na escola para poder fazer isso, não é? Certo. Então,
é como uma grande engrenagem e tem que funcionar perfeitamente. A partir do momento que houve um pedido para os pais, para as crianças ficarem em casa, isso foi algo que agrediu de certa forma ou deixou os pais desconfortados? Ou como foi que os pais reagiram acerca disso, esse pedido? Muita situação sentimos os pais, em muitos lados, lá está, como estava a falar, em termos geográficos, sentimos esse desconforto. Até porque estamos a falar de realidades totalmente diferentes. Ainda há pouco tempo falava sobre isso, porque geograficamente imaginamos uma família que está no interior do nosso país, onde as famílias são muito mais próximas. O aluno ficar ou não ir à escola é fácil ele ficar na casa do seu vizinho e do seu amigo. Numa família que mais junto ao litoral já não é assim, até muitos de nós no seu edifício quase nem conhecem os seus vizinhos, quanto mais deixar aquela interação. Portanto, é importante que as nossas crianças nesse sentido e as nossas famílias sentiram-se isso. Até porque até os contratos que existem atualmente, há contratos que até são diários. Isto compromete na totalidade o próprio trabalho. Os pais então ficaram desconfortáveis. Um pouco. Senhor José Feliciano, o senhor, como secretário-geral aí adjunto da FEMPROF, eu acho que o senhor poderia falar sobre essa questão da greve em si, porque ela já vem se arrastando. Já vem de muito tempo e para nós cidadãos, eu falo como cidadão, soa um pouco estranho uma greve tão prolongada e sem uma resposta. Porque, normalmente, quando há greve de professores, logo as autoridades procuram resolver a questão, porque a educação é a base de tudo. Então, se tem uma classe que os governos procuram dar uma atenção quando há manifestações, é essa classe dos professores, que envolve muita coisa. Envolve ensino, envolve os pais. Por isso que os professores buscam apoio dos pais, porque sabem que não é somente uma questão do Estado com os professores. Há muita coisa envolvida. Há alunos, há pais, então a coisa fica bem complicada. Mas por que não houve ainda, ou será que houve algum progresso? As autoridades cederam algo que os professores reivindicaram ou não cederam nada? Como está o andamento dessa questão? São várias perguntas, vou tentar responder a todas, ou pelo menos a quase todas. A opinião pública, estudos recentes, sondagens recentes, de há 1 ou 2 semanas, continuam a dizer que a opinião pública percebe o que está em cima da mesa e estão solidários com os professores. Isto são sondagens e, portanto, a ideia que nós temos é que, de facto, há da opinião pública, estamos a falar da opinião pública, estamos a falar dos pais também, como é óbvio, não é? Uma percepção do que é que está em cima da mesa. E, portanto, por aí é bom também que esses dados estejam em cima da mesa e estamos a falar de sondagens muito recentes. Depois, a Confap, o Rui falou aqui da questão das comunidades educativas. As comunidades educativas é a escola e o meio que a envolve. E, de facto, nós temos no país cerca de 800 e tal agrupamentos de escola e cada um tem a sua complexidade, tem a sua... E dizer o quê? Porque é isso e o meio que a envolve. Dizer que, e a peça ainda há bocado ficou muito bem, apesar de tudo o que vem acontecendo, nomeadamente na desvalorização da carreira, que é nítida e que os resultados estão à vista, nós estamos com falta de jovens que querem vir para a profissão de professores porque a carreira não é atrativa, e isso é um processo cumulativo que leva anos, não é? E que é visível. Os professores sentem isso na pele, mas nunca desligaram dos seus alunos. Aliás, eu gostava de dizer isto. Se não fosse o papel e o trabalho dos professores nas escolas e a dedicação aos seus alunos, o edifício educativo já tinha ruído. E se ele não ruiu, deve-se única e exclusivamente ao papel dos professores e toda a atividade educativa, portanto, nas escolas. E, portanto, é importante que isto fique aqui em cima da mesa. E isso são dados. Aliás, nós tivemos um exemplo recente na pandemia. Na pandemia, como nós sabemos, o mundo fechou, o país fechou. Nós tivemos em Portugal
as escolas fecharam 12 ou 13 de março, não sei bem o dia, numa sexta-feira, e na segunda-feira, logo, fim de semana seguinte, sem indicações nenhumas, sem meios nenhuns, apenas utilizando os meios que tinham, os professores conseguiram manter os seus alunos ligados às escolas. Isto, de facto, mostra uma força, uma vontade e uma dedicação muito grande aos seus alunos, porque os professores não misturam as coisas. Pois é o processo reivindicativo que nós estamos e vamos continuar a estar, até estas questões serem resolvidas. Outra coisa é a profissionalidade dos professores e a ligação que têm aos alunos, e essa nunca foi perdida. Estava-me a falar aqui da questão das greves. Eu estou aqui em representação da FEMPROF e de uma estrutura, de uma plataforma que tem mais 9 estruturas sindicais. E essas 9 estruturas sindicais, portanto estamos a falar no total de 9 mais a FEMPROF, são 10 estruturas sindicais, tiveram a greve dia 3, a greve dia 2 e, portanto, não têm uma greve prolongada. Essa greve prolongada que fala, que referiu aqui, e bem, não foi marcada por nenhuma destas, nem pela estrutura sindical que eu represento, nem pelas outras que estão. E, portanto, nós por essa não podemos responder. As nossas greves, nós tivemos já várias greves, e, portanto, há um processo de luta. Estas imagens que estamos a ver são de manifestações promovidas por nós, e, portanto, e a Confab também sabe disso. Por essas nós respondemos. O apelo que fizemos na greve de sexta-feira, dia 3, que antecedeu esta manifestação, dia 4, de ontem, de Lisboa, que teve milhares de professores na rua, aliás, como aquela que teve cerca de 150 mil, não foram só profissionais, mas teve lá muito mais gente na rua, porque acho que não há 150 mil professores. O apelo que nós fizemos, tanto no dia 2 como no dia 3, foi que nesse dia, e esta é uma greve datada, previsível, determinada, foi que nesse dia os pais não levassem os filhos à escola. Até porque as pessoas estavam em greve, mas também por uma razão muito simples. Foram-nos impostos serviços mínimos que nós achámos que eram desproporcionados, até era uma provocação aos professores, numa situação, enfim, para uma greve previsível e datada, sem necessidade nenhuma, porque a própria lei não contempla isso. E por isso é que lançámos este alerta aos pais também, este apelo, para de certa forma estarem connosco num protesto, porque eles também percebem, e aliás a comunidade educativa percebe, que esta questão da valorização da carreira dos professores é uma luta pela valorização da carreira dos professores, mas é essencialmente uma luta pela escola. É uma luta pela dignidade da escola pública e é uma luta pela educação. E eu penso que neste momento, e espero que as coisas não se alterem, até porque neste momento, e todas as sondagens dizem que a opinião pública percebe o que está em cima da mesa, percebe o que está a acontecer. Progressos em relação ao princípio do que foi reivindicado, houve progresso ou não? Houve ligeiros progressos, mas é importante também aqui perceber o que é que está em cima da mesa. Nós estamos numa negociação e temos uma matéria em cima da mesa que é concurso. Mas nós pusemos outra matéria em cima da mesa. Portanto, concursos, que é importante, evidentemente, e a outra questão é a questão da valorização da carreira, que passa por, entre outras coisas, a questão dos horários de trabalho, a questão da apresentação, mas muito também, e talvez seja uma das centralidades, é a questão da recuperação do tempo de serviço, e eu já lhe posso, daqui a bocado, dizer porque é importante a recuperação do tempo de serviço. Mas o processo que, em princípio, que já acabou, não é? Nós pedimos uma reunião suplementar que vai decorrer na quinta-feira, no dia 9, houve alguns avanços em relação à primeira proposta, mas a proposta continua a ter um conjunto ali de linhas vermelhas que nós não aceitamos. E uma delas é, por exemplo, o torpedear, é um termo que eu não gosto de utilizar, mas tenho que dizer, da lista graduada da colocação de professores. Portanto, o que é permitido é que conselhos locais diretores, ao livre-arbítrio, não é? Possam colocar professores. Mas depois há outra coisa. Ali a peça mostrou uma professora que estava deslocada, que estava longe de casa, que era de Coimbra. Esta proposta que está em cima da mesa, e isso também é uma linha vermelha, porque não houve recuo ainda, e que permite, de facto, alarga a vinculação de professores, é verdade, mas esta vinculação de professores é uma armadilha, porque vincula os professores
a um sítio e depois não lhes permite que eles se aproximem de casa. E, portanto, nós até já dissemos que, de certa forma, permite a vinculação de professores, sim, mas institucionaliza o desterro de tal forma, e aquela professora ali referiu bem, que está a pensar não concorrer para a vinculação, preferindo ficar contratada. E eu recordo, ali não focou, mas que nós temos números dos últimos anos, por isso, pela instabilidade que a carreira cria, cerca de 15 mil professores, nós temos a ideia que é mais, mas cerca de 15 mil professores abandonaram a profissão. E são licenciados que tiraram a via ensino, portanto, escolheram a profissão, apostaram na profissão, fizeram a sua formação para ser professores e foram-se embora, porque a carreira não lhes dava essa estabilidade. Ficaram sem esperança de que as coisas pudessem mudar. Exatamente. Bom, temos pessoas na linha que querem falar conosco. A senhora Maria do Carmo, da cidade de Braga, ela diz que faltou 2 dias ao trabalho por causa da greve. Vamos saber o que ela tem a falar. Senhora Maria do Carmo, muito boa noite, bem-vinda ao programa Entre Linhas. Sim, boa noite. Senhora Maria do Carmo, então, pode falar, por favor. É o seguinte, eu tinha 2 filhos na escola e, de facto, não tenho nada contra a greve dos professores, mas tenho contra o governo, porque eu sou uma mulher divorciada e que vivo com um salário mínimo. O meu ex-marido não dá pensão de alimentos aos meus filhos e o que acontece é que eu não tenho guarda da família, então eu já tive de ficar por 2 vezes em casa por conta dos meus filhos não terem nada tenho contra os professores, obviamente que eles têm que reivindicar os seus direitos, mas o governo não pode continuar com esta situação. Está-me a entender? Sim, estou a ouvi-la. Estamos todos a ouvi-la. Pronto, o governo não pode continuar com esta situação, porque mais uma causa que eu dei, eu trabalho numa instituição há 20 anos e eu posso ser despedida por justa causa, por as faltas. E não está correto. Porque vai-se um dia levar as crianças para a escola, até parece que não há greve, mas depois chegamos lá e há greve, e eu depois tenho que comunicar à instituição que não posso ir trabalhar porque tenho que ficar com os meus filhos, quando não consigo que ninguém fique com eles, até porque eles são muito traquinos e é complicado. Agora, eu compreendo a situação dos professores e eles devem continuar a lutar pelos direitos deles, porque eu ganho um salário mínimo e também tenho um sindicato que luta pelos nossos interesses. No entanto, o governo é que deveria ter atenção a essas pessoas, porque então, imagina, se eu fico sem emprego, o que vai ser de mim com 2 filhos sem emprego? Certo. Entende? Senhora do Carmo, compreendemos bem a sua posição, agradeço muito a sua participação aqui no programa Entre Linhas. Muito obrigado, uma boa noite para a senhora. Boa noite. Exatamente, se eu ver a pergunta que eu havia colocado, veja que teve tudo a ver a pergunta que foi feita, né? Porque uma vez que há uma paralisação, uma vez que há greve, isso vai prejudicar os pais, sem dúvida alguma. No caso da senhora Maria do Carmo, ela é bem compreensiva. Ela corre o risco de perder o seu trabalho pelas faltas. Não tem com quem deixar as crianças. Mas ela entende que os professores têm os seus direitos e devem lutar por eles. Então, como o senhor havia falado, que de certa forma a população está do lado dos professores, isso aí é importantíssimo, é fundamental, porque se tivessem a população contra, aí seria um caso seríssimo. Nós temos por Skype o senhor Felipe do Paulo, da Federação Portuguesa de Professores, que também vai falar conosco
sobre essa situação, o senhor Felipe do Paulo, que me parece que esteve conosco também no programa que tivemos, se não me falha a memória, no dia 15 de novembro. Se esteve, bem-vindo de volta, só que agora no programa Entre Linhas. Sim, estive aí presente nos estúdios e cumprimento todos os presentes, especialmente o meu colega José Feliciano Costa. Aliás, ainda ontem estivemos juntos na manifestação, porque eu sou o presidente da Pró-Ordem dos Professores e comentámos precisamente que iríamos estar hoje os dois aqui neste programa, que mais uma vez trata da questão dos professores, porque continua sem estar minimamente resolvida, porque desde setembro de 2022 até ao momento o Ministério da Educação apenas tem aceitado negociar com os sindicatos de professores a questão do recrutamento, dos concursos e da gestão de professores. Nessa matéria houve, digamos, algum progresso, sobretudo devido à luta dos professores, que tem sido muito grande, como todos sabem. O Ministério abdicou do seu projeto de recrutamento de professores com base em perfil de competências. Acabou por aceitar o primado da graduação profissional nos concursos, ou seja, será sempre a tal lista nacional graduada que irá prevalecer, exceto depois naquelas questões locais. Outra matéria, o Ministério tinha proposto inicialmente que os concursos nacionais se realizassem apenas de 5 em 5 anos, atualmente são de 4 em 4. O Ministério considera que há muitas mudanças de escola, mas nós, para a Ordem dos Professores e as outras organizações sindicais da plataforma, conseguimos fazer ver ao Ministério que o mais adequado para os professores é terem a faculdade, portanto, em caso de pretenderem concorrer, quando pretendem aproximar-se dos seus locais de residência, poder haver concurso nacional e cada qual poder concorrer, prevalecendo nesse caso a graduação profissional. Mas o Ministério insiste ainda ali numa questão que era o Conselho Local de Diretores, entretanto mudou a nomenclatura, portanto mudou a designação, deixou de se chamar Conselho Local de Diretores no projeto do Ministério, pretende chamar-se Conselho de Quadro de Zona Pedagógica. E, portanto, essa matéria também está a dar estas divergências todas com o Ministério, mas aquilo que a Pró-Ordem dos Professores e os outros sindicatos pretendem é que o Sr. Ministro da Educação abra negociação sobre os outros temas, que é o caso do fim das cotas na avaliação, é o colocar a termo ao garrote da transição para o 5º e para o 7º escalão e, como todos sabemos também, a necessidade de abrir negociações para a contagem do tempo de serviço que esteve congelado. Os tais 6 anos, 6 meses e 23 dias. É isso que também tem gerado toda esta revolta no corpo docente, uma vez que as pessoas, tendo este serviço congelado e ainda por recuperar, já deviam ter progredido mais em média 2 escalões e assim continuam em escalões inferiores. Isso gera realmente muito descontentamento. Portanto, também
também exigimos, queremos negociar, portanto isto não é para ser negociado tudo de momento, seria para a legislatura, poderá ser por fases transitórias, a recuperação do tempo de serviço, mas também a profissão docente é uma profissão muito desgastante e importa conseguir um regime específico de aposentação para todos os professores. Depois há a questão da burocracia, relativamente à qual o Ministro da Educação, na última reunião, referiu ter alguma abertura para conversarmos e para negociarmos com o excesso de trabalho administrativo nas escolas, que nem deveria ser competência de atribuição e competência dos professores, que lhes retira tempo e disponibilidade para a preparação das aulas e, enfim, para um trabalho, para um ensino personalizado, no fundo para o seu trabalho, que é o trabalho docente, e isso é essa burocracia excessiva nas escolas que leva ao sobretrabalho. E outra questão, para não me alongar muito mais, mas para terminar pelo menos esta intervenção, não sei se irei ser chamado a participar ainda durante este programa, mas há também uma outra situação que aconteceu recentemente com este governo, já foi este ano, que é a violação da paridade da carreira docente com o topo da carreira técnica superior. Ou seja, até aqui, pronto, sempre, desde 86, durante dezenas de anos, o índice remuneratório dos professores é equiparado ao índice remuneratório dos outros licenciados da administração pública, regra geral da carreira do regime geral da administração pública, e este ano o governo, estranhamente, criou um descontentamento enorme também com esta situação ao baixar a remuneração da carreira docente, nomeadamente do índice 340, e realmente nós, para a ordem dos professores e as outras organizações sindicais também, temos vindo a exigir a reposição dessa paridade entre a carreira docente e a carreira técnica superior. Ok. Senhor Felipe do Paulo, eu agradeço a sua participação. De fato, nós temos algumas participações a aguardar, mas ficou bem claro aí o que o senhor mencionou. Agradeço a sua participação no programa de hoje. Muito bem, muito bem. Vou continuar a seguir o programa de qualquer modo. Certo. Muito bem. Eu espero ter tempo até aqui uma próxima oportunidade. Para todos os demais que também estão a aguardar no Skype, claro. E também aqui os nossos convidados em estúdio. Muito obrigado pela participação. Bom, após essa matéria sobre as greves que nós tivemos, inclusive fala-se, não sei se o número é esse, mas fala-se de 80 mil pessoas que participaram, não sei se somadas as pessoas que estiveram no Porto e em Lisboa. 85 mil. 85 mil. Então, realmente uma grande multidão, né? Uhum. Vamos então a essa matéria que fala dessas últimas greves. O ministro Costa, vem à janela. O ministro Costa, vem à janela. A luta dos professores continua. As principais razões passam pelo respeito dos professores, a valorização da profissão de docente e a defesa da escola pública. Dia 2 e dia 3 de março foram os últimos dias escolhidos para, uma vez mais, praticar o direito à greve. Dia 2, coincidência para a região norte, e dia 3 para o centro e sul do país, abrangindo todos os educadores de infância, professores de ensino básico e do ensino secundário que exerçam atividade em serviços públicos, em território nacional ou ensino português no estrangeiro. Embora os serviços mínimos decretados, a adesão à greve foi notória.
O que é que nós apelamos? Hoje apelamos aos pais que não levem os filhos às escolas. E apelamos aos pais por 2 motivos. O primeiro, por razões de solidariedade. Penso que os pais percebem as razões da luta dos professores e, portanto, que não levem os filhos à escola. Mas, por outro lado, também, porque como estes serviços não são iguais em todo o lado e variam de escola para escola, está a referir-se aos serviços mínimos, aos serviços forçados que foram impostos aos professores, pode acontecer que muitos alunos tenham uma aula agora e fiquem sem nada e, portanto, o resto do dia sem qualquer tipo de atividade. Nós não paramos, não desistimos enquanto não virmos reconhecidos uma série de direitos que são nossos, a começar pela recuperação do tempo de serviço que o Sr. Primeiro-Ministro diz que já apontou um valor. Em tempos até disse que se ele fosse recuperado que se demitia. O Sr. Ministro da Educação já falou noutros, em entrevista recente na comunicação social que se estão a fazer contas. Bem, nós só ouvimos palavras e nós não sabemos quem é que está a falar a verdade e se está a fazer alguma coisa. E portanto daqui, deste sítio e da frente aqui da nossa escola e em nome dos colegas, eu digo, por favor, deem aos professores de Portugal continental, em particular, porque os da Madeira dos Açores já tiveram essa recuperação, já está escrito, mas deem-nos certezas escritas da recuperação desse tempo. Enquanto os 6 anos, 6 meses, 23 dias não for dado, estipulado como é que vai ser restituído, não vai haver paz nas escolas em Portugal continental. Disso tenho certeza, a começar por mim e a começar por todos aqueles que estão à minha direita, à minha esquerda, de norte a sul de Portugal. Portanto, há aspectos profissionais, o bloqueio da carreira é uma coisa inadmissível. O tempo de trabalho que se fez e que não é contado para efeitos de progressão na carreira é outra coisa inadmissível. Uma pessoa trabalha, esse tempo tem que ser contado, não é? Em qualquer profissão, seja ela qual for, nós não podemos ser a exceção, não é? Sim, é outra coisa que os professores não podem tolerar. E durante anos os professores foram aguentando. Chega um momento em que, para usar uma expressão popular, salta a tampa. E foi o que aconteceu agora. Não foi uma coisa episódica, vocês sabem isso perfeitamente, tão bem ou melhor que nós. Desde o princípio de dezembro que isto dura. Portanto, há 3 meses. E acha que vai continuar? Vai continuar a termos de satisfazer as nossas reivindicações, que são justas. É isso. Nós estamos a lutar pelos nossos interesses, estamos a lutar pelo futuro do país. É só. Depois desta paralisação, seguiu-se a manifestação do dia 4 de março, em simultâneo no Porto, junto à Avenida dos Aliados e em Lisboa, até à Assembleia da República. Para dia 7 de março, serão conhecidas as novas formas de luta que venham a ser decididas por educadores e professores. Eu estou quase no fim da carreira, fui penalizada e vou-me reformar, não atinjo o último escalão, porque de facto a carreira foi reformulada, eu fui penalizada e vou ter a idade, porque eu já tenho uma idade que dentro em breve posso reformar-me, mas vou ser penalizada porque não acedo ao último escalão. Chega ao fim da sua carreira sem ver sequer a sua evolução, os seus direitos de evolução cumpridos. É verdade, é isso mesmo, tal e qual. Não tenho, de facto, desempenhei o melhor possível e tudo, empenhei-me para transmitir algo aos meus alunos, desenvolver um espírito crítico, porque são eles o futuro da sociedade, efetivamente, e tenho pena porque, de facto, alguns deles não vão ter oportunidades, porque nós também somos limitados a isso. Ou seja, está a ver prestes também a abandonar, a seguir, a ficar aposentada e com isso vê também o fim, não só de si, mas dos seus colegas que também futuramente vão sair da profissão. Como é que vai ser o futuro? Vamos ter menos professores e os que tivermos mais desmotivados? Eu penso que neste momento há poucos ou nenhumas pessoas que queiram seguir, desempenhar estas tarefas de professores, porque de facto temos uma gratificação, já lhe chamo gratificação, não lhe chamo uma remuneração, uma gratificação que de facto não corresponde em nada para desempenhar uma profissão com gosto e com
estão a ensinar os nossos alunos, porque temos essa tarefa e vejo um futuro muito negativo para determinados alunos, porque temos um ensino de igualdade, não temos porque quem tem possibilidades faz outro percurso e os que não têm possibilidades ficarão pela escola pública, onde estamos a assistir a essa morte da escola pública. Eu sou educadora de pré-escolar há 32 anos de serviço e vejo e o que eu digo é que nós vimos as condições das escolas cada vez também a agravar. Para além da nossa condição de carreira, são as condições. Uma das coisas também que se fala, além dos professores, e é extremamente importante, são os técnicos especializados e as assistentes operacionais, porque quando, por exemplo, uma assistente operacional está de baixa, não é substituída. Portanto, quando o Ministério diz que as escolas têm o número suficiente, não têm no papel. Portanto, eu acho que isso é que é o grave. Só se estão a ver os números no papel. E nós trabalhamos com pessoas, não trabalhamos com papéis. Portanto, e as crianças e os jovens são o futuro. Parece um clichê, mas não é. É que tudo o que se investe em educação vai ter os frutos mais à frente. Portanto, não se pode lidar com a educação como quem lida com a contabilidade de outra empresa, se calhar de vendas, que não tem nada a ver, não é? Portanto, precisamos de pensos rápidos, precisamos de soluções definitivas. Não, neste momento precisamos de soluções definitivas. As escolas são todas muito degradadas, ou seja, há condições de falta de pessoal auxiliar, falta de material, falta de condições básicas, falta de condições para os professores se sentirem mais realizados. Portanto, há só a burocracia, os números é que interessam e a qualidade, não é? A qualidade do ensino, ter condições para prestar um apoio aos alunos que precisam, como deve de ser. Depois sentimos muito frustrados e acho que tudo isso foi um acumular dessas situações todas que nos conduziu a esta luta. Porque chega, quer dizer, já foi retirado tudo. Agora não há nada que nós digamos que vejamos que há um esforço para melhorar, antes pelo contrário. Muito bem, tivemos aí o desabafo dessa professora, segundo ela, entre tantas coisas que ela falou, mas a falta de estrutura nas escolas e até falta de materiais, né, para que o trabalho seja bem feito. Nós temos a professora Lucelinda Machado, Pedro, que está em linha conosco. Nós vamos atendê-la, vamos ouvi-la. Olá, professora Lucelinda, seja bem-vinda ao programa. Olá, boa noite. Boa noite. Então, professora, o que a senhora tem a nos dizer sobre o tema, sobre a greve? Desde já quero agradecer o convite, porque realmente é uma oportunidade para, mais uma vez, e quem sabe que seja uma forma de que a população em geral perceba concretamente aquilo que nós estamos a viver. Eu colocaria a questão ao contrário. Eu aqui, portanto, em vez de falarmos ou ver o meu ponto de vista, porque acho que já foi mais que tem sido, na comunicação social têm sido apresentadas todas as nossas reivindicações. Eu penso que seria interessante colocar a seguinte questão. O que é que a sociedade pensa? O que é que a sociedade espera de nós, professores? O que é que a sociedade espera da escola? Se é que já se mentalizou para a situação que se vive e que se vai agravar nos próximos tempos? O que é que estão disponíveis para apoiar e para ajudar? Porque nós já estivemos acampados, nós já fomos para a rua inúmeras vezes, ainda ontem verificou-se, não é, no Porto e aqui em Lisboa, a forte adesão. Os professores estão cansados, os professores estão extremamente esgotados de inúmeros desrespeitos, inúmeras situações indignas,
e que eu só há um bocadinho é que eu consegui ouvir, portanto, em direto o programa e, portanto, mas penso que já foi dito tudo aquilo que é do conhecimento geral, não é? Portanto, agora eu gostaria era de tentar apelar à sociedade em geral a juntar-se, porque a escola está efetivamente em vias de morte. A escola pública está em vias de morte. Muito obrigado, professor. Não há investimento. Não há investimento, não há previsão de melhorias, não é? E, portanto, a vossa pergunta dizem até quando, não é? Nós vamos lutar até sermos ouvidos, até que haja realmente um compromisso sério e verdadeiro de que vão atender as nossas reivindicações, porque até ao momento não tem havido qualquer indicação nesse sentido. Portanto, as diversas propostas que têm saído, e ontem saiu mais uma, que eu ainda não tive a oportunidade de ver a diferença, sinceramente, mas eles mudam as palavras, o Ministério da Educação muda as palavras, mas as situações persistem, são exatamente as mesmas, é só apresentada de forma diferente. O Ministério da Educação tem agido de má fé e sistematicamente portanto, usa de má fé. Só a título pessoal, há 5 anos letivos, portanto, melhor, há 5 anos, neste momento, o 6º ano letivo, eu fui contratada para uma escola, entrei na segunda reserva de recrutamento. O meu contrato remetia a dia 1 de setembro, eu entrei antes do início do arranque do ano letivo e automaticamente o meu contrato remetia a 1 de setembro. Mas passado um ano, portanto, no ano seguinte, para concorrer, eu conseguia, portanto, uma vez que o meu contrato remetia a dia 1 de setembro, era permitido ser reconduzida, mas o Ministério da Educação tinha enviado uma lista para a escola na qual eu pertenço e continuo, felizmente, a lista dos professores que reuniam condições para voltar e para serem reconduzidos, e o meu nome não vinha lá, apesar de que na plataforma que o Ministério da Educação tem para o efeito de concurso, o meu contrato remetia ali 1 de setembro, logo, por lei, permitiria-me acontecer e ter condições de recondução. Mas eu nunca estava nessa lista, porque é certo é que a minha diretora, felizmente, foi à procura de mim, e não foi só de mim, foi de mim e dos colegas que se encontravam nessa situação. Portanto, o Ministério da Educação não estava, por isso, simplesmente a aplicar a lei que tinha em cima da mesa. E, portanto, é isto. O Ministério da Educação, infelizmente, diversas vezes usa má fé, e agora no processo social tem-se visto isso. Muda nomes, como há pouco ouvi alguém da Proordem dizer, e é verdade, passou de Conselho de Diretores Municipais para passar a ser Conselho de Diretores de cada zona, só mudou o nome, efetivamente. Portanto, o contexto, o conteúdo, a informação é exatamente a mesma. E isso é lamentável, tentar fazer de nós incultos, é irrisório, no mínimo, ok? Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Não vamos desistir. Muito bem. Até a próxima. Sim, felizmente os professores estão unidos. Isto já extravasa tudo e mais alguma coisa. As pessoas estão unidas. Há escolas que ainda não estão, efetivamente estão fortemente, mas de um modo geral estão unidas. Ainda hoje começa mais uma vigília, começou hoje uma vigília em Armação, não sei se sabem. Amanhã vai haver um encontro em Palmela, que se vai iniciar também aqui no Pragal, nas pontes, no viaduto de Pragal, e depois iremos para Palmela, simbolicamente para o castelo, tomar o castelo com alegria, ao mesmo tempo, convívio, estarmos próximos e com muita luz para ver se conseguimos iluminar o Ministério da Educação, encontrar a solução que nós pretendemos, que é fundamentalmente o respeito por nós, que somos o pilar da sociedade, não só de Portugal, como é óbvio, mas de todos os países. Vamos esperar é profissão. Vamos esperar uma solução justa para todos os professores. Tudo de bom para a senhora. Sim. Bem, nós tivemos a participação da senhora professora Lucelinda. Ela falou de um cansaço, talvez
seu Zé Feliciano, esse cansaço aí, parece que não é que seja, mas como se fosse uma queda de braço, não é? Entre governo e a classe dos professores. E parece que os professores estão esgotados já, porque, de fato, já vem de muito tempo. Chega uma hora que as pessoas ficam exauridas. Será que contam com isso, uma desistência? Ou será que essa classe vai continuar a lutar pelos seus direitos? Pelo que disse a professora Lucelinda, que reflete o que pensam neste momento todos os professores, e portanto não me parece que alguém desista, e portanto os professores vão continuar de certeza absoluta a lutar pelos seus direitos, aliás pela peça, não só pelo relato que esta colega fez, mas pela peça. Os professores todos que se manifestaram e disseram. Agora, a professora a colega Lucelinda referiu uma coisa muito interessante. De facto, é o desinvestimento na educação. E isso não é matéria só deste governo, portanto, é um procedimento de muitos governos, de governos dos últimos anos, e é refletido, por exemplo, em percentagem do PIB. Nós já chegámos a ter cerca de 4,8, 4,9, perto de 5% alocado do PIB para a educação, e neste momento temos pouco mais de 3%. E o facto de este desinvestimento na educação, que é intencional, portanto não é nada que se faça por acaso, é intencional, implica que a escola pública perde condições, e perde condições lá dentro, perde funcionários, perde materiais, perde todas as condições de trabalho, e isto de facto desgasta os professores, isto cansa os professores, e esta revolta é isso também. E eu aqui, se me der mais um minuto ou dois, levava a um conjunto de questões que estão todas aqui em cima da mesa, já foram aqui discutidas, as questões dos horários de trabalho, a questão da apresentação, uma questão agora que está a ser central, até porque os cartazes também que apareciam na peça, a questão da recuperação do tempo de serviço. Como é que é possível adiar uma questão que, enfim, não só essa, mas é uma das questões centrais. E eu vou-lhe dar dados que elucidam bem o que está a acontecer nas escolas, e que a Lucelinda falou também que nunca chegará ao topo da carreira. Isto vai acontecer com mais de 70% dos professores. Nós temos numa carreira de 36 anos, que seria o normal para durar, enfim, chegar ao topo da carreira, nós temos neste momento mais de metade dos professores que têm em média 29 e 30 anos de serviço, que estão a meio da carreira, estão até ao 5º escalão. Isto são professores, os professores que estão neste momento no sistema, estes e os outros, o que quer dizer que, com estes dados, a não haver recuperação do tempo de serviço, mais de 70% dos professores nunca atingirão o último terço da carreira. E o que nós sabemos hoje em dia é que as pensões, a aposentação é feita pelos melhores 15 anos da carreira, portanto é uma média, pelos últimos 15 anos, é uma média ponderada, e nós vamos ter a esmagadora maioria dos professores a aposentarem-se depois de uma vida ativa, de plena dedicação, não é? Nas condições que estão em cima da mesa, que é este desinvestimento na educação, a aposentarem-se com pensões miseráveis. É o governo que não quer resolver esta situação. E, portanto, tudo o que está a acontecer, todo este, perdoa o termo, todo este sururu, toda esta revolta, tem um culpado. Chama-se governo, chama-se Ministério da Educação. E, portanto, quando houver vontade de negociar seriamente estas questões dos concursos, estas questões da carreira, de facto, os professores negociam, levantam as lutas, mas enquanto isso não acontecer, aliás, está demonstrado que não estão com vontade, há pelo menos, felizmente. Pelo menos 2 dias aí, 2 datas que já estão a ser faladas, que é o dia 7, não sei se vai haver um anúncio de algumas formas de luta da classe, e dia 9. E dia 9, exatamente. Dia 7, nós fizemos, esta plataforma de sindicatos fez na semana passada, fez dia 23, 22, 23 e depois 27, 28. Fez durante 4, 5 dias, nós até chamamos o 4D, mas de facto a solicitação era tanta que tivemos que aquela consulta às escolas demorasse mais um dia ou 2 e depois ainda prolongámos para dia 1. Nós fizemos centenas de reuniões em escolas por todo o país, falámos com milhares de professores e pusemos um inquérito em cima da mesa, explicámos o que é que estava a acontecer, fizemos o balanço do processo negocial,
e os professores responderam a um inquérito. E é os dados desse inquérito que nós vamos divulgar no dia 7 em conferência de imprensa. Os dados do inquérito serão divulgados no dia 7, mas a ideia que temos já é que, de facto, os professores manifestaram vontade de não desistir e propuseram várias formas de luta. Dia 9 é outra data importante, porquê? Porque o Ministério fechou a negociação e nós, pela lei, podemos pedir negociação suplementar. E, portanto, dia 9 vamos ter uma negociação suplementar, que é o primeiro dia da negociação suplementar, às 10h30 da manhã, ou às 10 no Ministério da Educação, e o que pedimos é que os professores estejam lá presentes para nos acompanhar na negociação. Portanto, são estas duas datas que referiu e, portanto, que estão em cima da mesa. Agora, o que é importante, de facto, é que a negociação seja séria. O Governo não pode vir para uma negociação com uma proposta, fazer pequenas melhorias de facto, mas manter as linhas vermelhas. As pessoas não aceitam isso. Isto em relação aos concursos, porque a outra parte da matéria, a questão da valorização da carreira, tem que estar em cima da mesa. O Sr. Ministro tem que pôr aquilo em cima, tem que colocar em cima da mesa. Ele desmultiplica-se em intenções, em declarações, que sim, mas não há nada ainda. E os professores estão fartos deste simulacro de negociação, que é isso que está a acontecer. E, portanto, as referências estão aí, os professores dizem que não desistem. E não desistem, de facto. As pessoas não vão desistir enquanto os problemas não forem resolvidos. E eu repito aqui, nós não estamos a fazer a luta pela luta. A luta tem que ter um objetivo, é assim na vida, não é? E, portanto, o objetivo aqui é negociar. Em relação à questão da recuperação do tempo de serviço, já o dissemos, fizemos-lo de forma faseada. Este país, que é só um, tem professores na Madeira e nos Açores onde isso aconteceu, onde isso está a acontecer. Porquê é que não acontece aqui? É isso, essa é a questão que está. Nós temos uma mãe de um aluno que está em linha, quer falar conosco. Senhora Sirlene, muito boa noite. Boa noite, bispo. O que a senhora tem a falar como mãe de aluno sobre essa greve dos professores? A senhora é favorável a essa greve que já vem aí desde o ano passado? A senhora acha que os professores, sim, eles têm a razão de fazer os protestos que têm feito, essas paralisações? O que a senhora tem a dizer como mãe? Bom, bispo, eu como mãe, eu fico muito revoltada porque nos prejudica tanto a nós, os pais, né, como as próprias crianças, né? Eu tenho uma filha que está no 2º ano, né? E muitas das vezes eu tenho que faltar trabalho, tenho que chegar mais tarde no trabalho, ter que justificar, porque eu levo a criança, chego na escola, a criança não tem aula, tenho que levar para o trabalho, e aquele transtorno, às vezes a gente deixa a criança, depois é contactado que tem que ir buscar porque a professora não chegou, e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a favor da greve dos professores. Por quê? Porque os professores passam mais tempo com os nossos filhos, tentando educá-los, dar um bom estudo, tentar levar a criança ser alguém, né, na vida, e não ter condições, até mesmo como a professora, agora não recordo o nome da professora, disse que não tem condições, nem materiais, nem até mesmo na escola. A escola é muito muito desagradada, né? As crianças não têm condições de estarem lá dentro, as salas frias, a minha filha de vez em quando reclama que a sala é muito fria, e etc, né? Eu concordo com a greve que os professores estão fazendo, mas contrapartida nos prejudica, tanto os pais quanto a própria criança. Mas eu quero que os professores vão em frente e mudem essa situação, porque o governo tem que fazer alguma coisa pelas escolas públicas, porque é nelas que estão as crianças que vai ser o futuro do país. Ok, senhora Sirlene, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, senhor bispo. Boa noite. Boa noite. Depois eu quero, por favor, a participação das pessoas nas ruas, que era aquela que eu havia falado antes, que é muito bom ouvir a população. Porque de um lado tem o governo, do outro lado tem os professores, mas o que a população tem a falar sobre isso? Pelo que temos percebido, os pais dos alunos, embora sejam prejudicados também nessa questão, os alunos são prejudicados, os pais são prejudicados,
mas mesmo assim eles são solidários aos professores e querem que o governo tome uma posição e resolva a situação. Esperamos aí que nesse dia mencionado, né, realmente, ao ser colocado à mesa, isso seja visto com bastante carinho pelo nosso governo. Nós temos em linha uma outra mãe que quer falar também, não é isso? É a senhora Paula, que está em linha conosco. Ela é mãe de uma aluna. Vamos conversar, Pedro, com essa senhora? Sim, senhor. Senhora Paula, boa noite, seja bem-vinda ao programa. A senhora, boa noite, mãe, muito obrigada. O que a senhora tem a nos dizer? Olha, eu tenho a dizer que assim, estou com a minha luta com os professores. O governo não está a fazer nada para os professores. A minha filha queixa-se que a escola é um frio tremendo. Eu fui obrigada a comprar-lhe uma camisola cobertor para ela levar para a escola. Porque é inadmissível as crianças na escola. É inadmissível. O comer é horrível. Horrível. Eu acho que o governo devia colocar mão nisto e para ver realmente o que é que isto se está a passar. Porque é inadmissível. E eu apoio, sim, a 100% dos professores. Muito bem, dona Paula, eu agradeço a sua participação. Senhora Paula de Santa Maria da Feira, mãe de aluna. Obrigado, né, pastor Pedro? A participação de uma mãe é muito importante. Obrigado pela participação, senhora Paula. Diga, peço desculpa, não compreendi. Agradecemos muito a sua participação. Agradeço eu por ter participado, porque assim, é inadmissível isto. Tem que colocar aquecedores, pelo menos, na sala de um frio desse. Vamos à participação das pessoas. Eu quero a opinião do povo nas ruas, por favor, que as pessoas tenham a falar sobre isso. Há razões para reclamarem e devem ser encontradas respostas para isso. Mas também há muita coisa que é metida na confusão e que não tem... Justifica-se no contexto geral do país, no contexto geral da função pública. Os salários baixos são baixos para toda a gente. Os professores têm um tratamento idêntico aos restantes licenciados técnicos superiores na administração, com a sua carreira também, com as suas limitações. E eu acho que isto é essencialmente uma agitação que se faz, que se diz que é para melhorar o serviço público e na prática está a piorá-lo, a deteriorá-lo, e isso é muito preocupante. Eu concordo com os professores, mas isto está uma pandemia, assim não dá. Eles têm que se entender, porque não é correto os professores andarem deslocados muitos quilómetros, mas também não é correto a gente estar aqui a sofrer. Temos meninos para levar à escola, temos que ir trabalhar e eles não nos deixam. Acho que isso é muito difícil para os pais e para os avós e para todos. Muitas pessoas dizem que o problema é que os professores estão a passar do ensino público para o ensino privado, mas no ensino privado a média etária dos professores também é muito elevada, por isso o problema é generalizado. Se a profissão não se dignificar, não há ninguém que queira vir ensinar as futuras gerações. Isso é educação, não há futuro. Acha que de facto estas greves também acabam por retrair um bocadinho os futuros professores, as pessoas que queiram ser docentes no dia de amanhã? Não, acho que não é isto que faz com que as pessoas se retraiam. O que faz com que as pessoas se retraiam é o facto da profissão não estar a ser dignificada e as pessoas também não estarem a ser monetariamente compensadas pelo trabalho que estão a executar. E as consequências destas paralisações? Dá muita gravidade aos pais, que têm que estar a pedir aos avós, como eu também estou a tomar conta das minhas netas, porque não têm escola. E isto é grave. A gente não se pode deslocar, não pode sair de casa para tomar conta dos netos, outros nem têm avós e têm que pagar a quem tome conta. E eles estão a dar um prejuízo enorme também aos pais. Na minha maneira de ver, também acho que devia ser... Eles dizem que querem acabar com os serviços mínimos. Eu não acho bem também. Tem que haver serviços mínimos, então as pessoas onde é que põem as crianças. Olha, o melhor disto tudo, sabe o que é que eu digo? Era chegarem a um acordo. Acho que o governo devia ceder mais algumas coisas aos professores e os professores também deviam ceder ao governo ambas as partes. Que era para... Não se pode dar 6 anos de eternidades atrasadas, tudo de uma vez. Eu acho que se calhar terão razão, mas devia ir por fases. Até ao fim do mandato, pronto, para eles serem os responsáveis a pagar. Até ao fim do mandato pagarem aquelas dívidas que eles querem receber. Agora, tudo de uma vez, eu também acho que o governo não pode pagar.
Isto é grave. Está a prejudicar as pessoas todas, as crianças, os filhos, depois chegam ao fim e não sabem nada, porque não aprendem. Olha, eu não tenho mais nada a dizer. Tenho é que cheguem a um acordo, ambas as partes, para chegar a um diálogo. Eu penso que era a melhor maneira. Muito bem. A mãe havia falado há pouco sobre o frio nas aulas. Me parece que tem aí uma docente que vai falar sobre isso. Por favor, pode colocá-la, por gentileza, desde que ela fale sobre o assunto. Qual é a sua situação? É docente há quanto tempo? Eu sou docente há 27 anos. Sou docente de um quadro de agrupamento. Felizmente não tenho andado com a casa às costas, mas estou aqui por solidariedade com todos aqueles que têm que andar com a casa às costas e sobretudo com aqueles que por motivos de doença não podem concorrer para onde querem por fim do concurso de mobilidade por doença. Mais uma vez, para fazer lembrar que nós pretendemos que o nosso tempo seja todo contado, fazer lembrar que as condições físicas das nossas escolas são uma miséria. Temos crianças que passam imenso frio, crianças com problemas de asma e que respiram em escolas cheias de umidade. Falta de condições de apoio de técnicos. Temos muitas crianças com problemas a nível da socialização devido à pandemia, em que não, porque eu sou professora do primeiro ciclo e temos meninos agora que na pré-escola deviam ter socializado desde pequeninos e não o fizeram. E agora está-se a refletir a nível emocional. As crianças estão tristes, têm dificuldades em expressar as suas emoções e nós não temos técnicos para nos apoiar. Não temos psicólogos, não temos terapeutas ocupacionais. A nível da fala, as crianças também apresentam mais problemas hoje em dia e faltam-nos imensos técnicos, imensos apoios. O professor não consegue fazer o papel, vários papéis em simultâneo? Não conseguimos, porque depois também temos os pais que não sabem como ajudar os filhos e que nos procuram para ajudar e nós estamos de mãos atadas. E mesmo a nível, se os pais procurarem recursos para pagar, nem todos conseguem lá chegar. Nós temos muitas crianças e que os pais não têm financeiramente capacidade para colocarem acompanhamentos psicológicos, em terapias. A esse nível nós estamos muito, muito mal. Uma vez mais viemos para a rua mostrar que não está certo, devemos tratar bem os professores para que este país consiga ir para a frente, não é verdade? Sente algum reflexo no que toca aos alunos? Os alunos sentem que também os professores não estão na melhor forma da carreira, não é? Isso reflete-se para os alunos? Eu acho que sim, reflete-se a todos os níveis. Eu próprio tenho 2 filhos. Um filho no 10º ano, há 2 anos que não tem professor de matemática. Não há professor de matemática. E é isto, ele está a ser prejudicado. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e sinto isso na pele. Não são as greves nem as manifestações que fazem influência na falta de aulas para os alunos, é mesmo a falta de professores? É uma das razões, sim. Há muita falta de professores. Há professores do norte que vêm para o sul, há pessoas do sul que vão para o norte. E enquanto isto durar vai ser complicado. Há professores que têm contratos de apenas algumas horas e não conseguem pagar despesas. É uma das razões porque aqui estamos, entre outras, muitas outras. Bem, há professores que sentem também na pele o mesmo que os pais sentem, porque também têm filhos e passam pela mesma situação, não é? Mesmo, só que pior um pouco porque tem a questão da classe, né, que está a ser prejudicada pelo que eles dizem e os direitos que exigem, e tem mais as crianças também que estão em casa, que não podem estudar. Eu vou à última participação por Skype, que é de uma docente, a senhora Joana Dias, que está conosco. A senhora Joana Dias, bem-vinda ao programa Entre Linhas. A senhora está otimista quanto à educação no país, que haja aí uma resolução para essa causa, ou não está otimista, está pessimista? Olha aí a sua expectativa. Não. Eu estou otimista. Eu creio que o senhor Ministro e o Ministério vão chegar a um acordo, não é? Porque realmente o ensino, os professores e o ensino está muito mal assim, não é? Porque quem é prejudicado? São prejudicadas as crianças e é prejudicado o país, porque as crianças
são os homens do futuro, não é? Os homens e as mulheres do futuro. Portanto, o país será prejudicado, muito prejudicado futuramente, não é? Porque a profissão de professor é uma profissão que exige bastante de cada professor. Portanto, a dedicação ao aluno, ele tem que conhecer o aluno, ele tem que saber da família do aluno, o professor, quando ensina, ele tem que saber como é que há de ensinar para A, B e C, porque nem todos vão captar da mesma maneira. Portanto, eu acho que é uma profissão que deve ser mais bem remunerada, mais bem revista, e o Ministério e o Sr. Ministro vão ter mesmo que fazer essa revisão, portanto. E os anos de serviço que os professores têm por receber, se eles já trabalharam, por que é que não hão de receber? Eu, pelo menos, acho que eles devem receber, não é? Que devem chegar a um acordo. E é isso, Sr. Bispo. Professora Joana Dias, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Sr. Bispo. Boa noite. Boa noite. Bem, nós já estamos próximos realmente do final do programa, mas precisamos aqui ter uma participação final do senhor Rui Pires sobre a posição da CONFAP, não é? Essa posição eu acho de extrema importância, porque eu não sei se a CONFAP ela age em um apoio, digamos, à classe dos professores, ou se ela age apenas como intermediária, para que não haja um problema entre pais e professores. Como age a associação nessa questão? Ela está mais voltada para que lado? Dos pais, dos professores, ou não? Está apenas a intermediária? A posição é simples, a CONFAP é muito simples nesta questão. É as nossas crianças e as nossas famílias. É muito simples. De todo, nós sempre, em todas as reuniões, seja com o Ministério, em diferentes ministérios, sempre alertamos toda a questão dos professores, desde há muito tempo. Desde há muito cedo fizemos muitas ações, até fazemos ações em conjunto, com diversos sindicatos e sem problemas nenhuns, até porque até debatemos muitas vezes esta questão até dos apoios para os nossos professores, porque a gente quer uma escola feliz. A gente, se não tiver os nossos professores felizes, a gente não temos uma escola feliz nas aprendizagens. Até é essencial que aquilo que no início falava da comunidade educativa, sejamos todos felizes, de forma a ter o foco na nossa criança e no nosso jovem feliz. Esse é o grande foco que a Confederação Nacional de Associações de Pais pretende e está. E de facto há pouco se falava até das aprendizagens que há bocado se falava. Passamos por um tempo de pandemia que não foi simpático para ninguém, a nível mundial, global. Os nossos professores deram uma resposta, a Confederação ajudou-nos, pelas associações, as suas federações também nesta partilha, de podermos chegarmos aos nossos alunos, onde envolvemos até os nossos municípios, as nossas juntas de freguesia, para chegar aos nossos alunos. Portanto, isto foi um trabalho em parceria entre muito, sempre, semanalmente, até diria que foi sempre muito apoiado. Portanto, a CONFAP sempre teve os professores sempre na melhor linha e iremos sempre ter, porque acreditamos sempre uma escola aberta para todos e com todos. Portanto, só faz sentido se a gente falarmos todos a mesma linguagem. E há pouco também, em dezembro, também falávamos disto, porque é importante que também os professores também venham falar com os nossos pais e muitas educação. Muitas vezes a nossa educação precisam também de ouvir aquela voz daquele professor que está com o seu educando todos os dias. É importante ele também ouvir e sentir aquilo que se passa. E muitas questões que se falaram aqui, das próprias condições da escola, as associações, a Confederação sempre chamamos a atenção a isto, e os professores muito bem também o fizeram. Portanto, é este trabalho em comunidade que tem que ser desenvolvido. Portanto, nós, enquanto Confederação, desenvolvemos e queremos sempre o melhor para as nossas crianças. Claro que esta paragem de 3 meses não está a ajudar, até porque compromete em muita situação até as nossas aprendizagens das nossas crianças e jovens, e vamos ter aqui uma situação também, e há pouco falávamos também em off, também da situação dos nossos professores de Físico-Química, onde também vamos ter aqui muitos professores, há bocado também se falava de Matemáticas. Portanto, vamos ter aqui uma situação onde os nossos alunos, até do secundário, que vão se propor agora para fazer os exames nacionais,
também tenham este trabalho em conjunto, e certamente os nossos professores vão dar essa resposta perante isso. Mas é uma preocupação muito grande que nós temos enquanto Confederação, e os sindicatos sabem perfeitamente a nossa posição e a nossa maneira de estar. Claro que nem todos os dias estamos sempre de acordo, mas é normal, cada um tem a sua posição e o seu foco, é óbvio, mas queremos o melhor para as nossas crianças e jovens, e queremos o melhor, acima de tudo, como o colega disse, queremos o melhor para a educação em Portugal. E isso estamos de acordo totalmente. É isso que a gente quer. É o melhor da educação em Portugal. Para quê? Para a nossa escola pública seja de grande qualidade e que se eleve ainda mais. É isso que a gente pretende enquanto Confederação Nacional de Associações de Pais, é que desejamos que os nossos professores, os nossos educadores, há bocado gostei muito de ouvir o meu educador, porque muitas vezes é a base da nossa educação. E podemos, até nesta questão da pandemia, quebrou muito, até das nossas crianças que iniciaram até o primeiro ciclo, já não estou a ir ao pré-escolar, e que se a gente pensarmos no pré-escolar, quebraram bastante até nas aprendizagens do primeiro ciclo, que é aquela base do primeiro ciclo que vai se desenvolver, a criar aquela base para os ciclos superiores. É muito importante. Portanto, é isso que quebrou. E temos muito pena disso, e os professores também estão sentidos nessa situação e também não querem esta situação, porque esse é o caminho principal na educação. Portanto, queremos alunos, e estes alunos perderam a socialização, perderam as suas competências e de aprendizagens em muitas coisas, não é? É por isso que também fala-se da própria recuperação das aprendizagens. Portanto, é importante que a gente continue este caminho em todas as nossas comunidades educativas, com os nossos professores, com os nossos professores e com as direções da escola. Portanto, é importante que a gente continue com este caminho e não estar costas voltadas, como muita gente parece que anda a querer dizer que os pais e os professores andam, parece que não estamos. Não estamos, nem nunca tivemos, mas temos um foco muito grande, que é as nossas crianças e os nossos jovens. É isso que a gente trabalha. Claro que as suas famílias estão inerentes a isso e comprometem muito a situação, como há pouco dizia, temos situações de trabalho onde temos trabalhos são renovados diariamente. Isto é gritante, esta situação, e claro, depois vai ficar, para estas famílias, vai comprometer e muito mais. Mas pronto, estamos cá de braços dados nesta situação para a educação, e é este o caminho que nós devemos levar. E ter muita atenção, e sinto-me alguma tristeza nesta situação no desinvestimento da educação, até onde vimos até a situação até das campanhas políticas, até por municípios, onde não se falava muito de educação. Educação é um dos pilares principais num país, né? Como a justiça, não é? Como a segurança, como estamos. Portanto, a educação deve ser baseada, deve ser apoiada em toda a sua frente. E nisto estamos todos de acordo neste sentido. E nisso digo que queremos o melhor para as nossas crianças e jovens, para que tenhamos bons adultos nisto, até porque a nossa sociedade, a nossa Europa, está a perder adultos. E Portugal está na cauda da Europa neste sentido. Portanto, temos que investir ainda muito mais, até na própria imigração. Portanto, vamos ter que trazer mais adultos para ingressar, para trabalhar cá em Portugal. Portanto, estamos a perder uma série de situações onde a gente temos que investir. Portanto, a educação é um pilar que tem que ser bem investido em todas as frentes. Concordo muito bem. Sr. José Feliciano, eu acho que cabe agora no final, da parte do senhor, eu faria uma colocação da minha participação, se estivesse no lugar do senhor, eu aproveitaria para fazer uma colocação ou para mandar um recado para o governo do que se espera, para os professores e para os pais e os alunos. Só uma nota também, rapidamente, está ligada a isso. A minha filha está a acabar o 12º ano, é uma excelente aluna, modéstia à parte, é muito boa aluna. E ela refere com carinho, todos os professores têm boas recordações, todos os professores marcaram na vida. Marcam a vida de qualquer aluno. Mas há duas professoras que ela refere com mais carinho, porque foram o cimento e a base. É a educadora e a professora do primeiro ciclo. E, portanto, é as pessoas com quem ela mantém um relacionamento assim mais próximo e, portanto, com todo o carinho. De facto, o que é preciso? Investimento na educação. Há bocado, uma colega estava ali a falar, daquela manifestação em frente à Assembleia da República, uma professora do primeiro ciclo,
das carências e das insuficiências provocadas pela pandemia. A pandemia desnudou, enfim, e agravou, não é, as diferenças que existem dentro da própria escola. E a escola tem que trabalhar essas diferenças. A escola pública tem também, enfim, nós utilizamos e dizemos que é um elevador social, é uma frase que dizemos, porque a escola pública, se tiver condições, permite que todos tenham acesso à educação. A pandemia criou um conjunto de problemas e era preciso aqui, o Rui já referiu, investimento na escola, o tal programa de recuperação, e ficou muito aquém das promessas. E, portanto, as escolas precisam de investimento, precisam de professores, como é óbvio, precisam de técnicos, precisam de terapeutas, e estas crianças precisam de ser recuperadas. E, portanto, o que é importante, esse investimento tem que ser feito. Um recado que eu dou ao Governo, o Governo não precisa que lhe deem recados, mas que olhe para o que está a acontecer, que perceba o que está em cima da mesa, que perceba que os professores estão motivados para não desistir, para, enfim, quererem respeito. As pessoas querem respeito, e o que está em cima da mesa é essencialmente o respeito, é a valorização da carreira e é a luta por uma escola digna, por uma educação de qualidade. E, portanto, é isso que está em cima da mesa. Nós vamos ter mais uma reunião no dia 9, o Governo tem que perceber isso, o Ministro da Educação tem que perceber isso e tem que, de facto, calendarizar o resto, a segunda parte da matéria. E isso é importante. Se o Governo não perceber isso, então estamos muito mal, porque, enfim, de facto, é não ter... É miúpe, não percebe o que está a acontecer, as pessoas estão na rua, as pessoas não estão com vontade de desistir e, portanto, ele percebe isso. É o recado que lhes posso dar a eles, não é? E aos professores, de facto, que têm demonstrado toda esta tenacidade, toda esta capacidade, toda esta indignação, mas continuam ligados aos seus alunos. As pessoas conseguem, aliás, há uma frase aí que é mesmo lutar, também estamos a ensinar. E os miúdos até, ainda aqui há dias estávamos à porta da escola secundária Camões, onde parte daquela peça foi feita, e vocês também estiveram lá, e passaram N miúdos, jovens, alunos, enfim, em manifestação, e vinham ter connosco. Estamos convosco, professores, apoiamos, e portanto acho que toda a gente está a perceber isso. Espero que o Governo também perceba o que está a acontecer. E é isso. Muito bem. Bom, da nossa parte, nós, como população, esperamos da parte do governo a sensibilidade, porque a população confia no governo, confia no seu representante, tanto que o elegeu. Então, há uma aprovação da própria população com a pessoa que governa o país. Isso é muito importante. Então, nós sabemos que, esperamos, confiamos que haverá sim por parte das autoridades essa sensibilidade em relação à causa dos professores. Aos professores, os mestres, aqueles que ensinam, o nosso carinho, o nosso respeito. O respeito, porque se não fosse pelo professor, outras profissões não existiriam. Eu não saberia falar as coisas que falo, não teria aprendido as coisas que aprendi, se eu não tivesse tido a minha primeira professora que me ensinou a ler e a escrever. Portanto, todos devemos, inclusive os senhores políticos, não é? E os senhores doutores, senhores advogados, senhores médicos, engenheiros, todos tivemos a necessidade um dia de ter os nossos professores. Então, para com os professores, fica o nosso carinho, nosso respeito. Para com os pais, para com os alunos, sabemos também que são muito afetados, óbvio que sim. Os pais têm sido compreensivos, sabem da luta dos professores e, como vimos aí, a população não se revolta contra os professores, mas de uma forma muito consciente, isso é muito importante, a população de uma forma muito sóbria, muito consciente, espera que haja um acordo, entendimento entre o governo e a classe dos professores. E essa posição da população realmente é honrosa e elogiável, diria isso, elogiável. A população está a se portar bem diante disso, porque espera que haja a solução por parte daqueles que realmente têm o poder de resolver a questão. E a todos que estiveram conosco, que participaram do programa,
aos que falaram por Skype, por telefone, os que deram a sua opinião nas ruas, aos nossos convidados aqui presentes nos nossos estúdios e a todos que assistiram à nossa programação. O nosso boa noite, o nosso carinho para com todos vocês e até um próximo programa Entre Linhas. Já chegou a nova app da Unife TV Portugal. Agora já pode assistir ao seu canal favorito dentro e fora de casa. A qualquer hora do dia terá acesso a conteúdos exclusivos feitos a pensar em si. Programas informativos e de entretenimento, documentários educativos e de interesse, séries e filmes que não vai querer perder. Tudo o que mais gosta em qualquer lugar. Agora o comando é seu, sem limites. Descarrega agora mesmo a app Unife TV Portugal, disponível para iOS e Android. Unife TV, o canal da família. Eu sofria de bultos, sempre vi bultos. Eu não dormia de noite, tinha medos. Isso foi-me acompanhando ao longo dos anos. Cheguei a ver uma pessoa, assim, era até próxima, amiga, não é, dos meus pais. Eu vi assim a imagem dela e sei que passado assim de uns dias, assim, foi uma coisa pouca, ela acabou por falecer. Mas como eu já andava assim fraca, já não comia, coincidência ou não, eu fiquei doente. Eu dei entrada no hospital. O fundo do poço assim para a nossa família, naquela altura foi quando os médicos disseram aos meus pais que ao fim de uma semana que eu não ia sobreviver. Eu não conseguia estar no quarto à noite, eu sempre queria dormir com alguém porque eu sabia que se dormisse sozinha, aqueles bultos, aqueles barulhos todos, aquilo vinha, era sempre de noite, então eu sempre quis dormir acompanhado. E isso foi-me acompanhando. Eu comecei a ter bultos, comecei assim a ter aquela noção dos bultos com 5, 6 anos e aquilo foi-me acompanhado até aos 17, quando os meus pais descobriram. Os meus pais quiseram procurar ajuda, mas foram procurar ajuda em bruxas. A gente começou a fazer o que elas pediam, os meus pais começaram a fazer tudo o que elas mandavam, mas eu cada vez ficava pior. E elas sempre diziam que aquilo que era normal, que era todo um processo, mas o que estava em questão é que elas pediam sempre quantias muito altas. Então, pronto, os meus pais ao início era para ajudar, viam umas melhoras hoje, pronto. E depois eu já tinha ataques na escola, já não conseguia estar nas aulas, já tinha que vir embora. Teve uma vez que eles foram dar comigo na casa de banho, eu estava com as mãos no pescoço e eu sem ter noção, porque depois eu voltava ao meu estado normal, consciente, e ficava assim a olhar o que é que se passa.